Boa noite, pessoal. Já são 18 horas, né? Já temos várias pessoas aqui conectadas, então vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje. Primeiramente, gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Felipe Genari e eu sou aqui da Daqui para Fora. Sou um dos especialistas acadêmicos na Daqui para Fora, empresa da qual eu sou muito grato, né? Já trabalho aqui desde 2014 e fui cliente também da Daqui para Fora. Então, fiz faculdade nos Estados Unidos, assim como o Denis, né, que é o nosso entrevistado da noite. E antes de começar aqui a entrevista e começar a fazer as perguntas para o Denis, eu queria, né, falar um pouquinho da audiência de hoje. A gente vai ter algumas pessoas que estão nos ouvindo, que já estão fazendo o projeto aqui conosco, pais e alunos que já estão se preparando, mas também vão ter pessoas que talvez estejam escutando pela primeira vez, né, sobre faculdade no exterior, como que funciona, e tenham muitas dúvidas, curiosidades, saber se é possível, se não é. Então, eu já queria aqui de antemão compartilhar com vocês, estudantes que estão ouvindo isso pela primeira vez, se tem curiosidade de saber, né, qual seria as chances de vocês de estudar no exterior, uma análise de perfil. Então, aqui tem o QR Code, se vocês tiverem no computador, vocês podem usar no celular, né? Tira uma foto aqui com a câmera, e aí a nossa equipe faz uma avaliação baseado, né, na preferência, país de preferência, curso, área de interesse, nível acadêmico, orçamento planejado. Quem não conseguir pegar agora, depois eu vou colocar também aqui no bate-papo, deixa eu voltar, eu vou colocar no bate-papo esse link, então vocês vão ter acesso a ele também, tá? Então podem ficar tranquilos para quem não conseguir fazer isso agora e quiser. A nossa entrevista aqui, eu vou, como eu mencionei, né, tem pessoas que talvez estejam escutando isso pela primeira vez, então eu vou apresentar um pouquinho quem é Daqui para Fora, bem rapidamente. Aí depois eu já vou iniciar a entrevista com o Denis. Durante a entrevista, quem quiser fazer perguntas, pessoal, quando vocês olham ali no Zoom, tem aquele Q&A, né, Q&A. Então, quem quiser fazer perguntas, pode ir fazendo durante a entrevista. Se a dúvida estiver relacionada com o que o Denis estiver perguntando, eu já faço a pergunta ali para ele naquela hora. Se não, ao final da entrevista, eu abro para, né, as perguntas que vocês fizeram. Tá bom? Mas então é isso. Então vou, né, apresentar rapidinho. Então, para quem não conhece, né, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara os jovens para os processos seletivos das faculdades no exterior. Né, ao longo desse período foram mais de 3.000 jovens preparados por nós. Um ponto bem relevante é que nós só trabalhamos com graduação, então a gente não faz, né, nem intercâmbio, nem pós, nem mestrado, nem doutorado. E não tem ninguém no hemisfério sul que tenha tanta experiência quanto a Daqui para Fora. Então somos os maiores especialistas em graduação no exterior. A nossa equipe tem mais de 60 profissionais, grande parte deles formados no exterior. Então muita gente que viveu na pele, né, todo esse dia a dia, teve a oportunidade de ter essa vivência de fazer a faculdade fora. E acho que o nosso principal combustível, né, que a gente tem aqui todos os anos são os resultados dos nossos alunos. Aqui algumas das principais universidades em que a gente já teve alunos admitidos ao longo dos anos. Né, a gente trabalha com faculdades dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, e esse ano a gente iniciou também com a Austrália e Nova Zelândia. E dois pontos bem relevantes, pessoal. O primeiro deles é que a gente não tem nenhum tipo de parceria, convênio com as universidades, mas o que a gente, né, vai fazer é ter certeza de que os estudantes, primeiro, se preparam para ser os melhores candidatos possíveis dentro desse processo seletivo e, posteriormente, no último ano, enviem a melhor candidatura possível para ter certeza, né, de que vão ter as melhores chances de admissão. Mas, como eu mencionei, a gente não tem restrição, né, com quais faculdades a gente pode trabalhar dentro desses países. Tá? Então, bem breve, né, só um pequeno resumo. E agora eu queria, antes de eu iniciar aqui, pessoal, para quem tem um interesse, eu vou colocar no bate-papo a análise de perfil no chat. Então, para quem não conseguiu pegar ali no começo, eu acabei de enviar o link, tá? Então, vocês podem fazer. Mas então, vamos lá. Denis, você já tá conectado? Está escutando a gente? Opa, estou escutando, sim.
E aí, Tudo Denis, bem? tudo bom? Boa noite. Me Boa escuta noite. bem? Tudo certo. Então vamos lá, Denis. Primeiro eu queria te agradecer, né, o seu tempo de hoje por, né, vir aqui contar um pouco da sua trajetória aqui para a gente. Então, antes de começar, né, se apresenta para o pessoal de casa, fala né, de onde que você é, que escola você estudava aqui no Brasil e para onde você está indo agora. Então, meu nome é Denisier, tenho 19 anos. Eu estudava no Colégio Farroupilha, sou de Porto Alegre. E eu vou agora fazer engenharia química na University of Illinois at Urbana-Champaign, nos Legal. Estados Unidos. Para quem não conhece, a University of Illinois é a sétima melhor universidade de engenharia química nos Estados Unidos, de acordo com a US News. Então escolheu bem, né, Denis? Tá muito bem servido de faculdade. E, e conta pra gente, Denis, quando que você começou assim a despertar esse seu interesse? Quando que começou a brotar essa ideia aí em você de estudar fora? Uhum. Eu acho que eu primeiro tive contato com isso foi pela própria Daqui para Fora, porque eles faziam direto palestras lá no meu colégio. Então, se não me engano, no primeiro, segundo ano do ensino médio já estava vendo direto as palestras que eles davam lá, fazia testes também de SAT que eles forneciam no colégio. Então, meio que já tinha um contato, né? Mas não, eu só decidi que eu ia estudar fora no início do terceiro ano do médio, que foi quando eu fiz, durante o verão, né? Eu fiz tipo um summer camp, assim, um intercâmbio de verão para os Estados Uhum. Unidos, em Boston. E daí que eu visitei várias universidades lá que tem Harvard, MIT, Northwestern. E daí que eu meio que decidi que eu queria, né? Porque a estrutura era totalmente diferente. Tu conseguia ver que não tem comparação, né? Daí eu, como tinha essa oportunidade, eu acabei decidindo que eu ia estudar fora. Você fez, você fez esse summer, foi quando? Em que período? Foi no fim? Foi dezembro de 2018, janeiro de 2019. Ah, Até legal. Então, fevereiro. Final de no, fevereiro. come, no comecinho do seu terceiro ano, então, né? Isso, Antes de no começar o começo do terceiro terceiro. ano. Legal. Isso que você falou é muito comum, Denis. A gente vê muitos jovens aqui que tem essa ideia de uma certa forma, aí vai, visita as universidades e aí volta todo animado. Quando você visitou, teve alguma coisa, sabe, que você viu na faculdade que era meio diferente do que você esperava, que te impressionou de alguma forma? Eu acho que, principalmente, como a universidade é ligada com a cidade, sabe? Tipo, a área universitária assim, é totalmente diferente porque, assim, só tem estudantes e daí sabe? Tudo é voltado para a universidade. Eu achei que foi muito legal isso, sabe? A Uhum. conexão universidade-cidade, eu achei super legal. Legal. E legal que você começou no comecinho do terceiro ano, né? E aí deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem muitos jovens que começam no terceiro ano, tem gente que às vezes começa a se preparar um pouco antes. E uma das preocupações que eu vejo de muitos estudantes e famílias é de como fazer isso conciliando com o vestibular aqui no Brasil, né? Você estudava numa excelente escola, no Farroupilha, que te preparava muito bem. E você fez os vestibulares aqui do Brasil também, Denis, em paralelo com o processo seletivo? Eu fiz, assim, o meu colégio, ele realmente prepara muito para vestibular do Brasil, né? Então, a federal aqui do Rio Grande do Sul é a URGS, então eles, assim, o foco é total URGS ou a PUC daqui do Rio Grande do Sul também. E, assim, eu tinha que realmente conciliar porque eu não sabia como era fazer SAT ou TOEFL, né? Então, eu tive que treinar todos esses testes, né? Ao mesmo tempo, ter que ir bem no colégio para poder ter boletim bom e logo ter uma maior chance de ser aprovado fora. E para ir bem no colégio aqui, eu teria que ir bem no vestibular aqui, entendeu? Uhum. Então, mas assim, como eu nunca tive muita dificuldade, tipo, em estudos, então foi só mais a parte de organização, assim, tu saber quando fazer coisas de SAT, TOEFL, as essays e quando tu ter que estudar para o colégio, qual matérias que tem mais dificuldade, estudar um pouco mais. Então, Então para você até que foi, relativamente tranquilo conciliar o vestibular do Brasil com a preparação no exterior. sim, foi tranquilo, eu não sei se seria tranquilo, tem que ter muita disciplina, né? Tu Uhum. tem que organizar muito bem o tempo, tipo, não é algo fácil, mas, tipo, é bem fazível, sabe? Sim. Tipo, claro que eu, Pode falar, desculpa, pode falar. Não, não, imagina. tipo, claro que eu foquei muito mais em estudar fora porque era algo que eu queria, né? Mas eu acabei fazendo vestibular porque como eu já estava estudando pro vestibular aqui no meu colégio, eu fiz por fazer, sabe?
Mas você foi aprovado também aqui no Brasil, não foi? Sim, eu fui aprovado em engenharia química também, na URGS. Legal. Pô, então, mesmo, né, tendo o foco, seu foco principal estava sendo nos Estados Unidos, Sim. você pô, teve, né, resultados muito bons. Não dá para dizer que você não foi mal né, foi bem no vestibular aqui no Brasil. E aí isso é um ponto legal, porque assim, muita gente que nos procura, Denis, que eu vejo, às vezes está em dúvida, sabe? Você já estava um pouco mais certo, tinha visitado as faculdades, já estava mais direcionado mesmo para os Estados Unidos, e acho que esse é um ponto interessante que dá para, assim como você fez, é possível se preparar para os vestibulares no exterior junto com os vestibulares no Brasil, manter essas portas abertas, né? Você vai iniciar agora o curso em agosto, já estava fazendo a faculdade no Brasil, né? Até parar no Covid, E certo? eu cursei uma semana e pouquinho e parou tudo por causa do coronavírus, mas o Sim, objetivo era cursar um semestre, né? isso. E aí muita gente faz isso, né? Cursa o semestre, porque os resultados no exterior só vão sair lá geralmente março, abril, e aí você tem até maio para definir, e aí dá para você comparar. Então, seu Isso. caso é um caso interessante que muitos alunos têm feito, né? Mais pensando em se preparar para esse processo para tomar decisão depois. E aí, né, a gente estava falando aqui da escola que você estudava, né, você falou que era um bom aluno, conta um pouco para a gente, você é um, né, aluno que só tirava nota 10, como é que era as suas notas ao longo da escola? Então, tipo, eu não era aluno nota 10, eu diria assim, minhas notas variavam entre 9, assim, as matérias que não ia tão bem eu ia mais para 8,5, mas assim, eu sempre tentava tirar tudo acima de 8,5, mas claro que isso foi durante toda a minha vida escolar, né? Eu só decidi aplicar no último ano, então meio que eu sempre procurei estudar e ir bem no colégio, mas por mim, sabe? Era algo que eu cobrava de mim mesmo e acabou sendo algo positivo na hora de aplicar, né? Ajudou bastante, ó. Sim, Então, sim, com certeza, né? Ainda bem que você, mesmo tendo só começado a se preparar no terceiro, já tinha essa preocupação. E aí, né, para quem, né, essa é uma das primeiras etapas do processo seletivo, eles vão avaliar suas notas do nono, né, até o terceiro ano do ensino médio. E aí, além da a sua média geral, eles também vão comparar vão analisar como você se compara com os alunos da sua série, o seu ranking de sala de aulas. Eu sei que o Farroupilha é um colégio forte, né, que era difícil tirar notas boas, então assim, como outros alunos que estudam em bons colégios, eles vão levar em consideração também isso. E aí, Denis, você falou um pouquinho do SAT, né, das provas. uhum. Você lembra quais provas que você fez e como que foi assim a sua preparação para fazer as provas junto com, né, ensino médio, notas ao longo do terceiro ano? Uhum. Então, de, tipo, para aplicar para fora, eu fiz o SAT, né? Que tem matemática e inglês, eu só fiz esses dois, não cheguei a fazer o subjects. E eu Uhum, fiz o TOEFL, né? Pro SAT, eu fiz várias vezes, assim, eu fiz uma ou duas vezes de teste, assim, fiz sem estudar, só para ver como é que era a prova, como eu ia me sair. E depois, com o tempo, com, assim, esses testes, né? Eu vi que eu ia bem, que eu ia mal, daí eu fui trabalhando nisso, fui estudando. uhum, Eu comprei alguns livros também para assim, fazer exercício em casa, só mesmo, simulados de prova. E também contratei uma professora particular que ela me ajudava, ela me ajudou bastante nessa parte principalmente entender a prova, né? Assim, que é diferente do Enem ou de vestibulares aqui. É uma prova bem curta, assim, tem muitas questões para muito pouco tempo, então tem que ser muito rápido e treinar agilidade, importante, né? E o TOEFL eu fiz só uma vez, que também é a prova assim, é a prova mais carinha, né, entre as duas, então eu acabei fazendo uma vez só. uhum. E como já estudava inglês para CT, eu só meio que me adaptei para a prova do TOEFL, mas é basicamente o mesmo conteúdo, né? Tá. O SAT, você falou que você fez 3 vezes, né? Você lembra como foi a E sua evolução da primeira vez que você fez para a última nota? Né, qual foi a sua melhora em pontos, assim? o primeiro eu acho que eu tirei 1.120, se não me engano, e a última 1.310, então foi quase 200 pontos, sim. Foi bem bom, foi suado, né, mas valeu a pena no final. Então, o que eu fiz, assim, foi basicamente o que eu tinha dito, né? Tu vê o que tu errou na prova, o que tu sentiu que teve mais dificuldade na hora de fazer a prova, e tu melhora isso para a próxima, né? Então, fazer simulado cronometrado e estudar os conteúdos em si também. E o que você falou é a principal dificuldade que a gente vê dos alunos. Nem tanto é o conteúdo, mas é muito mais se ajustar, né, a acostumar a fazer a prova no tempo. E aí, eu até ia te perguntar, né, um ponto que é bem interessante do SAT, para alguns dos alunos aí que estão assistindo,
é que é possível você combinar notas. Então, se você vai bem no primeiro SAT na parte de matemática, por exemplo, e vai mal no inglês, aí você refaz, vai bem no inglês e mal na matemática, você pode combinar a maior nota de cada sessão, que é o que eles chamam de super score. Você chegou a E fazer isso, Denis? Você chegou a fazer a combinação de super score ou não? eu acho que sim, eu acho que eu cheguei a fazer o Super Score, que foi, se não me engano, foi da minha última e da minha penúltima, assim. Que eu tive, sei lá, 10 pontos a mais em uma parte, e daí juntou com a da outra e... E aí deu os 1.310, legal. E aí você falou que pro TOEFL, então, né, só o seu preparo pro SAT e o que você já tinha de inglês já foi mais tranquilo, né? Você Isso, tirou foi 100, se eu não me engano, no TOEFL, não foi? bem, sem gravado no top, foi isso. Legal. Então, você diria que na sua preparação TOEFL, né, para quem já tem um bom nível de inglês e se prepara para o SAT, de certa forma, foi de certa forma a prova mais tranquila? Isso, entre as duas, sim, se eu comparar o inglês SAT do TOEFL, eu achei o inglês do TOEFL mais tranquilo, sabe? Claro, as provas são ainda diferentes, porque o TOEFL cobra o speaking, né? Que foi, Uhum. querendo ou não, foi a parte que mais treinei, porque eu não estava acostumado a fazer isso na SAT. Então, mas da parte de reading e writing, tipo, é basicamente a mesma coisa. Legal. Bom, e aí, né, essa é a primeira fase de avaliação das universidades, né, eles analisam notas de ensino médio e notas nas provas, e aí depois vem para essa parte ah, mais subjetiva, assim, do processo seletivo, e um dos primeiros pontos que eles avaliam vão ser as cartas de recomendação. Isso. E aí eu queria te perguntar, Denis, como que foi para você isso, né? Que tipo de critério você usou para selecionar as cartas de recomendação dos professores? Como que foi como que você estruturou isso? Como foi o seu pensamento nisso? Então, eu, se eu não me engano, eu mandei 3 cartas, né? 4 com a do coordenador do ensino médio, que é obrigatória. Então, o do coordenador eu não podia escolher, né? O meu coordenador. Mas eu Sim. pude escolher 3 professores, 2 que são do colégio e um que foi um professor de particular, que ele deu muito tempo aula para mim, que seria a carta extra, né? Então, o meu critério para escolher os professores foi basicamente os professores com quem eu tive mais contato e que eu sabia que me conheciam, sabe? Não só em aula, porque, assim, desempenho em aula, suas notas vão dizer isso, sabe? É a primeira parte já. Uhum. Então, agora a universidade quer saber quem tu é como pessoa, né? E os professores que te conhecem fora da sala de aula, por exemplo, se tu fez algum clube extracurricular ou tu fez alguma viagem de colégio com o professor, eles te conhecem melhor e eles sabem dizer sobre tua pessoa, sobre tuas atitudes. Então, esse foi um critério para mim. Então, logo eu acabei escolhendo professores com quem eu já tive aula de 2 ou 3 anos, assim, mais de 2 ou 3 anos, e que ainda me acompanharam em clubes ou atividades extracurriculares, né? Legal, legal. E esse é realmente, acho que o ponto que a gente vê ser mais importante, sabe? Alguém que te conhece bem e que vai conseguir dar exemplos específicos para falar sobre você, né, além da sala de aula. Vou voltar aqui, só teve uma pessoa que te perguntou se você tinha feito subject, acho que isso você respondeu, né? Que você não fez o subject, né, Denis? Não, não fiz o subject, não. Legal. E mais alguém perguntou aqui se quanto você tirou no TOEFL, ele tirou 100 pontos, tá? Isso. Então, voltando aqui, então exatamente o seu critério acho que foi, né, muito bem escolhido na hora de selecionar os professores. Né, como eu falei, vão ser sempre 3 cartas, 2 de professor e uma do coordenador da escola. E seguindo nessa linha né, dessa parte avaliada pelas universidades, essa parte mais pessoal, um dos pontos que eu mais vejo que gera dúvida entre os alunos, preocupação, é a parte de atividade extracurricular. Né? Sempre que eu converso, né, o pessoal me pergunta o que eu tenho que fazer, tem que fazer voluntário, tem que fazer Uhum. esporte. E aí eu quero saber de você, Denis, conta um pouquinho, né? O que você fez essa parte extracurricular, que atividades você fez e como que foi esse seu envolvimento aí ao longo do ensino médio nessas atividades? Então, tipo, no primeiro e no segundo ano eu não nem cogitava, assim, aplicar para fora. Então, as atividades que eu fiz foi porque eu gostava, sabe? Então, eu fiz aquele projeto da minha empresa, no primeiro ano, eu fiz Grêmio Estudantil no segundo. Nos 3 anos do ensino médio, eu fiz Clube de Relações Internacionais, que é, basicamente, tu simula um conselho da ONU, assim, daí tem várias simulações em outros colégios, então, tipo, o grupo do Falpilha vai no grupo, vai pro Colégio Anchieta simular com os alunos do Anchieta, então, direto tem isso, muito legal também. E eu também pratiquei basquete, mas basquete foi só no último ano. Uhum. Eu também fiz aulas extras de alemão, que o colégio ele fornecia alemão no currículo, né? Então todo mundo tinha alemão. Mas eu decidi fazer uma especialização de nível B1
era alemão, era algo que eu gostava, então eu fiz por fazer, sabe? Tipo, Uhum. e eu acho que é basicamente isso, até onde eu me lembro. Legal que mesmo apesar de você só ter definido no terceiro ano, você já tinha esse Isso, interesse, né? tipo, foi mais porque eu gostava, né? E então, tipo, no terceiro ano eu mal fiz até extracurriculares por eu estar focado em vestibular e SAT e TOEFL. Então foi bom que nos outros anos eu acabei já fazendo bastante coisa, né? Uhum. Sim, e o que você falou, é legal que você trouxe várias atividades diferentes nessa parte extracurricular. Não tem uma receita de bolo que seja certo, sabe? Não é que você tem que fazer voluntário, tem que fazer E, esporte, né? É muito importante você fazer algumas coisas para você ter histórias para contar lá na frente, para você tirar lições disso. E aí o que você fez, né? Acabou sendo involuntário, mas deu certo, porque o que a gente recomenda realmente é que você evolua mais nas atividades ao longo do nono, primeiro, segundo ano, porque como você falou, o terceiro ano acaba sendo um pouco mais atribuído com vestibular, com preparação de provas e fica difícil de coordenar tudo. E aí, né, das atividades extracurriculares é justamente o ponto que vai ser utilizado, as suas experiências nela, para você contar nas suas redações. E aí, nessa parte de redações, né, nas redações específicas das universidades, como que você lembra as redações que você teve que fazer, de alguns temas, e como que foi essa parte aqui do projeto para você? então, são vários temas, né, que tem que escrever. Então, depende das universidades. Tem universidade que pede, fala sobre por que tu quer escolher o teu major, né? Por que tu quer estudar o que tu quer estudar. Outras pedem por que tu quer estudar na universidade, tipo, algo específico, né? Então, tem que acabar sabendo das universidades também. Mas também tem uma redação que tu faz que vale para várias universidades, que é a do... esqueci agora qual o nome. Do Common Application? Isso, do Common App. Isso, exato. Uhum. Daí tu tem vários temas, se não me engano são 7 ou 8. E daí tu pode escolher qual tu quer escrever. E essa vai para todas as universidades que tu vai aplicar, né? Então, é a Uhum. mesma base essa aqui. E Sim. nessa, se não me engano, eu escrevi a parte do tema livre, que eu podia escrever sobre o que eu quisesse sobre mim. E eu Uhum. acabei escrevendo sobre diferentes culturas que eu tenho contato, porque eu sou de família chinesa, né? Então, eu Uhum. estudo no Brasil, tenho, assim, convivo com pessoas brasileiras, mas ainda tem a parte da tradição da chinesa, então, como tem esse conflito e me ajuda a ver o mundo de forma diferente e tal. Eu escrevi Ah, sobre que isso, né? legal. Interessante, interessante. E essa parte, pode falar, segue. Tinha mais alguma coisa? Não, pode falar, é isso mesmo. Né? E essa parte extracurricular de redações, ela aqui é um dos grandes critérios de desempate, principalmente em universidades mais seletivas, assim como a sua. Então, né, é importante, é um grande diferencial. E aí eu queria te perguntar também, né, trabalhando com a gente, como que foi a orientação, como que foi a ajuda que a Daqui para Fora, a sua coordenadora de redações, te deu? Como que isso te ajudou aqui né, em chegar nessas redações? As redações, tipo, a coordenadora de redação, e que eu acho que era a Mariana minha, e também todo o exercício ajudou bastante, sabe? Porque porque várias perguntas que tu treina antes, durante o ano, né? Porque tu vai mandando redações e elas vão corrigindo te mandando. Várias das redações que tu escreve e treina acabam sendo perguntas que as universidades realmente perguntam, né? Tipo, realmente é um tema deles. Então tu pode só meio que adaptar um pouquinho. Tu já tem a base ali que tu escreveu, tá salvo no teu computador. Aí tu só dá uma mudadinha, bota algum frufru que tu quer botar e tá pronto, sabe? Então Uhum. realmente ajuda muito. E também na parte de tu saber a estrutura de como uma redação de universidade, o vocabulário que tem que usar, tudo isso, eu acho que ajudaram bastante mesmo, porque eu escrevi como se fosse uma redação, tipo assim, vestibular, né, quase. E isso aqui é diferente, tu tem que ter um pouquinho mais de tom pessoal, um pouco de narração, é importante, então a Mariana me ajudou bastante nessa parte. Isso. Tem que saber se vender, né? Colocar Isso, além de falar sobre você, que é uma coisa que nós brasileiros não estamos muito acostumados, já porque né, a redação do Enem ela é muito mais argumentativa sobre uma opinião de alguma coisa, então tem que saber falar bastante sobre você. E como eu falei, aqui é um grande critério de desempate, né? Então tem que ser muito bem feito. E o que o Denis falou é legal, porque os temas das redações, eles são muito pessoais, eles não mudam drasticamente de ano para ano. Então dá para você começar a trabalhar um pouco nela, sabe? Antes mesmo de você já ter definido a sua lista, né, de fato, de quais universidades você vai se candidatar. E aí, entrando na parte de universidades, né, eu queria te perguntar, Denis, né, antes de iniciar esse processo, né,
o quanto você já conhecia a universidade que você está indo? A Não Illinois conhecia, Urbana-Champaign? não Não conhecia, conhecia. não conhecia. E para você ver, isso eu acho legal de perguntar, porque é uma faculdade que está entre as 50 melhores do mundo, Uhum. muito forte, e você não conhecia, imagino que, né, algumas pessoas também não conheçam. E aí eu queria te perguntar, Denis, quando você começou a fazer a pensar nas universidades, né, quais foram os critérios, ou o primeiro critério, ou os principais critérios que você usou para selecionar as universidades? Então, ah, primeiramente eu usei critério acadêmico, né? Então, para mim, eu queria uma universidade que fosse super forte no meu curso, que era engenharia química. Como eu não tive a chance de estudar lá ainda, então o único recurso que a gente tem por aqui seria ver os rankings, né? Ou alguns reviews até. E também eu queria uma universidade que fosse na parte mais do norte dos Estados Unidos, porque eu sou muito calorento, então eu não aguento, tipo, calor. Então eu precisava de um lugar um pouquinho mais fresco para mim. Porque, assim, eu vou morar 4 anos lá, né? Então, o máximo que eu posso fazer é tentar achar o lugar perfeito para mim, ou que eu esteja mais confortável, né? Uhum. E também eu olhei muito o critério de estudantes internacionais e campus, e também a cidade, para ver, porque eu não queria que fosse uma cidade muito pequena, onde eu não, assim, fosse só universidade e deu, sabe? Daí, Uhum. porque eu também queria, assim, pô, poder sair para um restaurante, por exemplo, ou fazer compras, tipo, coisas básicas, assim, né? Sim. Aí tem até umas perguntas aqui que o pessoal já fez com relação à universidade. Você foi, conta pro pessoal, em quantas faculdades você foi aceito? E aí perguntaram por que você escolheu a University of Illinois dentre as outras que você foi aceito. Então, eu fui aceito em 8 universidades, das 10 que eu apliquei, e entre elas eu escolhi a University of Illinois at Urbana-Champaign, principalmente por causa do ranking acadêmico, né? Porque eu sei que ela tem uma reputação boa na parte de engenharia, principalmente, é uma universidade bem renomada na engenharia. Eu também gostei muito do campus deles, achei super bonito, super legal. E também porque no norte é friozinho, né? Então, Vai de encontro os porque você dias. estava buscando, né? Legal. E aí Exato. perguntaram também se tem muitos alunos brasileiros na Urbana-Champaign. Ah, Você já sabe. isso eu não sei dizer. Tipo, várias universidades eu achei estudantes brasileiros para conversar e perguntar sobre a universidade da visão de um estudante. Assim, eu aconselho fazerem isso, porque é o melhor jeito de aprender de um estudante de dentro. Mas eu acabei não achando a organização brasileira lá, que eles têm clubes, né? Vários clubes, e sempre tem um clube dos brasileiros, mas eu não consegui entrar em contato com eles, assim, não me responderam. Não sei por quê. Uhum. Mas eu achei só uma brasileira que vai ser freshman comigo. Mas tirando isso, não cheguei a achar nenhum outro. Tá. Mas tem E vários aí, estudantes internacionais, né? Tipo, tem vários europeus, turcos, tem vários indianos, chineses, tem gente de todo lugar lá. quantos alunos tem na faculdade, Se eu não me Denis? engano, contando com os que estão fazendo mestrado, doutorado, Uhum. mais ou menos 60 e poucos mil. Então, é uma faculdade bem grande, né? Então, vai ter com Isso, certeza uma comunidade internacional bem rica lá para você conhecer. Aí o pessoal tem bastante gente perguntando aqui também com relação a bolsas, né? Dessas faculdades que você foi admitido, Denis, você chegou a ter bolsas em alguma delas? Chegou a receber alguma bolsa de estudo? cheguei a ter duas, Né? que foi uma em Michigan State, que foi, se não me engano, era 28 mil ao ano, e Legal. outra que foi em Iowa State, que era de 16, 17 mil, eu não me recordo agora. Mas eu acabei não escolhendo essas por causa da parte acadêmica, né? Que eu realmente queria uma universidade forte no que eu ia fazer, então eu acabei abrindo mão da bolsa, né? Uhum. Sim. E aí essa parte de bolsas é bem importante, legal que algumas pessoas estão perguntando. Na parte de seleção de universidades, né, além de selecionar as faculdades onde você tem condição de ser admitido, a gente sempre tem que avaliar, né, dependendo do orçamento da família, faculdades que ficam dentro desses valores. E nessa parte de universidades, Denis, né, você contou algum dos critérios, né, que você usou, mas eu imagino que no começo, ali quando você começou a pesquisar, né, tem uma gama grande de faculdades, e aqui eu queria explorar um pouquinho aqui também, que você contasse, como que foi que a sua coordenadora aqui daqui para fora, como que foi essa ajuda e como que isso né, te ajudou dentro de toda essa gama de chegar na University of Illinois Urbana-Champaign? Você acha que você teria conseguido chegar se não tivesse toda essa orientação?
Ou como que, né? Como que foi isso para você? Conta um pouco pro pessoal. Então, tipo, eu não conhecia quase nenhuma universidade americana, assim, eu conhecia, claro, as famosas, né, a Harvard, Yale, MIT, só que às vezes, assim, claro, é que não é impossível entrar nessas universidades, né, mas às vezes, tipo, com a nota que eu tinha, a chance era muito, muito pequena de eu conseguir entrar, com as minhas notas e meu currículo, né. Então, o que a minha no caso, antes era a Gabriela, hoje é a Bárbara, eu acho que trocou no meio, Uhum. mas o que a Gabriela, na época, tinha feito para mim foi que ela pegou meu curso, ela pegou, assim, a minha nota do SAT e, assim, metas de SAT e TOEFL, e ela achou algumas universidades que tinha três níveis de chance diferentes, né? Que são as que têm mais competitivas, que a chance é um pouquinho menor, as universidades alvo, que a chance é média, eu diria 50, 60%, e aí que tem as universidades seguras, que é assim, a chance de passar é para ser muito grande, tanto que elas são seguras, né? Uhum. Então, com isso, ela foi montando uma lista para mim e eu, se não me engano, eu tive 2 ou 3 listas, porque eu também estava considerando o Canadá, então teve uma lista que foi só do Canadá, mas depois eu acabei desistindo do Canadá. Então, eu tive 3 listas, 2 americanas e uma canadense. No fim, eu fiquei com a segunda americana que eu tive, que foi a melhor lista que eu achei. Uhum. Então, foi isso. Mas várias universidades que eu não conhecia e acabei precisando e achando, essa universidade aqui é muito boa e eu nunca ouvi falar, sabe? Então, eu Sim, realmente me surpreendi. Foi algo super bom para abrir tua mente, né? sim, Assim, novas possibilidades. sim. E é o que você falou, né? A gente acaba conhecendo só algumas das faculdades, né, das mais famosas, e acaba perdendo várias boas opções, porque realmente não conhece tanto do assunto. E o que você falou também é legal, é muito comum que os alunos, ao longo desse projeto, né, não fechem logo na primeira lista. Então, você faz uma lista, de repente está pensando em faculdades no Canadá, aí muda só para os Estados Unidos. Então, é legal que dá para você avaliar cada uma delas antes de enviar, né, para ter certeza de que está se candidatando para as faculdades que realmente fazem sentido para você. E aí, Denis, antes de eu abrir já, né, só para as perguntas do pessoal de Uhum. fora, né, como que está agora esse momento aqui pré-embarque? A gente sabe que, né, tem toda essa incerteza da Covid, mas você Isso. falou que já entrou em contato com alguns estudantes lá, internacionais de lá, e você já tem, né, companheiro de quarto, já tá, como é que está essa preparação aí, se for iniciar lá? Como é que tá? Então, a gente não sabe ainda se vai ter aulas presenciais, né? Ou se vai ser só EAD por causa do coronavírus. Então, eles vão decidir isso lá por julho, a princípio. Então, por enquanto, assim, trabalhando no visto, né? Toda essa parte de burocrática que tem que ter, provas, placement tests que eles chamam, né? Para saber tuas aulas, matricular nas aulas. Então, tudo isso eu estou fazendo no momento. E, desculpa, qual que foi a tua pergunta? Eu perguntei se você já tem um roommate, uma pessoa, se for tela presencial, se você já vai ter um companheiro de quarto já definido. Então, o que eles fizeram foi que eles pegaram todas as pessoas que passaram, né? E eles criaram um Instagram. Então, se tu passou, tu chegava no Instagram e dizia, eu acabei passando na universidade, eu vou fazer ela. Daí eles postavam tua foto e tu podia escrever na tua, tipo assim, um textinho, né? No post. Tipo, falando teu nome, de onde tu vem, se tu tá procurando roommate, já tem roommate, qual o curso, tipo, é mais para as pessoas irem se conhecendo, né? Então, foi super legal, assim. Achei várias pessoas que já estão conversando. Eles criaram até um grupo, tipo, da engenharia química. Então, eu tô no grupo da engenharia química deles. E daí, eu achei um roommate, que, no caso, ele que me chamou, que eu vou ter que eu tava procurando um colega de quarto, mas eu assim, podiam me chamar, sabe? A qualquer momento podiam me mandar uma DM. E o cara me chamou e aí, no fim, deu tudo certo. Assim, eles têm até um questionário para ver quantos por cento, tipo, a pessoa é compatível com os hábitos. Então, se a pessoa acorda cedo, dorme cedo, se ela se importa com que tenham visita no quarto, é bagunçada. Então, várias perguntas e no fim deu, tipo, assim, 80 e pouquinhos por cento. Então, eu fiquei, tá, sereno, eu vou ser colega de quarto desse cara. É. Legal. Então, se for iniciar presencialmente, já tem até o colega de quarto confirmado. Isso. Legal. E aí isso é bem comum, as faculdades fazem isso, porque faz sentido realmente pegar pessoas que têm, né, Uhum. comportamentos enfim, similaridades. Então, A legal, única pessoal. pessoa que tu quer brigar é colega de quarto, né? Então, tipo, a última. Então,
Legal, então vou abrir aqui, pessoal, já tem algumas perguntas aqui Ah, para você, então vou abrir, pessoal, oficialmente para todo mundo que quer, né, tirar algumas dúvidas. A Maria Clara perguntou para você falar um pouco sobre o projeto que você comentou que você fez no primeiro ano, o projeto extracurricular. Acho que é um pouco sobre as suas extracurriculares, né? primeiro, eu acho que eu falei da minha empresa, né, que tinha feito no primeiro ano, Uhum. que foi um projeto bem legal, que é da Junior Achievement, que, então, o que eles fazem é eles juntam vários jovens, assim, no meu grupo tinha, se não me engano, 30 e pouquinhos, e daí vocês criam um produto e vendem o produto. Daí vocês têm várias áreas de atuação. Então, tem gente que vai ser do RH, tem gente que vai ser da área de finanças, tem gente que vai ser da área do marketing. Então, é super legal. Daí vocês criam um produto, fazem uma linha de produção, compram, tipo, tudo é por você, sabe? Vocês vão criar uma empresa. Então, e vender, e no fim, você tem até acionistas, é bem legal, assim, o projeto. Legal. Então, pode dar uma pesquisada, é bem interessante mesmo. Legal. Ah, mais uma aqui, uma pergunta do Bernardo. Ele está perguntando quanto tempo de preparação você teve antes de efetivamente aplicar para as universidades? Então, como eu decidi que eu ia fazer em janeiro, fevereiro do meu ano de terceiro ano, eu tive basicamente um ano, né? Porque tu vai fazer application assim, você quer fazer uma early, normalmente novembro, mas o resto, dezembro, início de janeiro, tu já tá aplicando. Então, um ano, eu diria, de preparação. Queria ter mais, né? Uhum. Mas acabei decidindo tarde, então acontece. Tá. E aí, até complementando a resposta do Denis, Bernardo, né, para realmente você fazer a candidatura, né, o ideal é começar, né, pelo menos preparar no terceiro ano, mas o que muita gente tem cada vez mais feito é começar a preparação com antecedência, principalmente para você trabalhar nessa parte extracurricular, que essa sim dá para você começar a trabalhar já no nono, primeiro, segundo ano do ensino médio, e começar a trabalhar nas provas também, porque aí dá para você chegar no terceiro ano, de repente eliminar as provas já no primeiro semestre. Isso. Então, esse que é um ponto que é interessante de quem começa mais cedo. Aí teve uma outra pergunta aqui, se você colocou os extracurriculares do ensino fundamental no seu, né, na sua application. Se eu não. Eu acho que É, eu deixei do fundamental foi o grupo de relações internacionais que eu fiz no nono, primeiro, segundo e terceiro, mas uhum, tirando isso, eu acho que eu só botei coisas, por exemplo, que eu fazia desde criança, mas não no colégio, né? Tipo, sei lá, eu tocava piano, daí eu botei que eu tocava piano desde o médio até hoje. Não, desde o uhum, eu era criança, mas não do ensino fundamental do colégio, sabe? sim, Eu acho sim. que eles mais consideram do médio, né? Então, Isso, isso que eu ia mencionar. Geralmente, as universidades vão considerar a partir do nono ano, então, né, muito antes no ensino fundamental não vai fazer, né, não é mais quem o Denis é quando você está enviando a candidatura, então o mais comum é você realmente falar mais do que você fez no ensino médio, mas também no nono ano, né? Uma outra pergunta que chegou é como que, né, como foi a sua organização no application, qual que foram as suas datas, né, prazos? Você chegou a aplicar early para alguma universidade, Denis? early para Ohio State, Uhum, porque eu acabei passando nela, mas eu acabei não escolhendo no fim, né? Mas eu tinha feito uhum, early para Ohio State, que se não me engano foi em meio de novembro, sim. e daí o resto das applications foi basicamente meio de dezembro para início de janeiro, entre esse gap, assim, foi quando eu fiz as applications. Só que eu tive bastante tempo, né, para fazer as S's e tal, então a organização dessa parte é bem tranquila, assim, porque assim, daqui para fora faz basicamente toda a parte de papelada e preencher coisa, então só tem que checar a informação se está certo, se está Uhum. certo, ok, e sim, fazer os textos, as coisas tudo mais, mas de resto é tudo com eles, assim. Sim. Geralmente, respondendo essa pergunta de organização aqui, né, ao longo do terceiro ano, as candidaturas vão ser enviadas no final do ano, né? Então, você vai enviar entre novembro do terceiro ano e, às vezes, até fevereiro, né, em outras universidades. Tem algumas faculdades que têm prazos um pouco mais flexíveis. Então, dentro da organização, né, o ideal é você definir sua lista ao longo do primeiro semestre ou no comecinho depois que você agosto, setembro do segundo semestre, e aí depois no segundo semestre você foca só mais nessas redações específicas, né? Isso. E aí para quem precisar, para quem não eliminou as provas, você ainda tem um pouco de tempo também no segundo semestre para focar nas provas, Uhum. tá? Perguntou uma outra pergunta da Maria Clara aqui, ela perguntou se você chegou a visitar algumas das faculdades que você aplicou. Então, eu queria visitar,
eu ia, assim, o meu plano seria logo que saísse todas as respostas das universidades, eu escolhi, assim, 2 ou 3 que eu mais queria e, assim, ir para os Estados Unidos visitar, né? Mas como por causa do coronavírus eu não pude visitar, o que a gente tem de recurso hoje são os virtual tours, né? Que eu Uhum. olhei, assim, mas não é a mesma coisa, claro, né? Sim, Mas o meu sim. plano, assim, era ter ido visitar. Tá. Hoje é o que a gente recomenda geralmente para as famílias, né? A maioria dos alunos tem 2, 3 faculdades de preferência, é legal visitar. Infelizmente esse ano teve toda Né? essa confusão, mas assim, dá para pelo menos a gente, né, acho que com as informações que a gente te passou, com tudo que tem, dá para ajudar nessa decisão final aqui. Né? Tem uma pergunta do José Eduardo, se a Illinois oferece bolsa por necessidade. Você lembra disso, Denis? Depois eu posso até verificar, Eduardo. Não sei, José Eu Eduardo. não lembro, mas, assim, eu acho que quase todas as universidades têm, né? Então, Ah, uh, ó, interessante, rapidão. Chegou aqui uma mensagem bem legal, Denis. O Pedro Prado aqui, que foi admitido também em Urbana Champaign, também vai fazer engenharia. Então aqui, ó, um contato aqui para você. Já pediu o seu contato. Depois passa aqui, eu mando para Pedro. ele. Isso, manda uma mensagem aqui para ele. Então aqui, ó, mais um que passou. Teve uma outra pergunta aqui, essa eu vou responder. Quais são as vantagens e desvantagens de fazer uma early application? Ah, aqui é uma pergunta anônima, né? Então eu vou responder geral. Olha, o early application, quando a gente olha as taxas de admissão de muitas universidades, eles têm taxas um pouco mais altas. Então, se você chega no fim do ano e a gente tem certeza de que você está com a melhor application possível para enviar para essa faculdade, faz sentido. Porém, existem 2 modalidades, uma, né, que se chama Early Decision, que se você for admitido, você obrigatoriamente tem que ir para essa universidade. Uma que se chama Early Action, que você pode esperar os outros resultados. Então, a gente tem que analisar realmente a universidade, se é a preferida. E aí tem alguns critérios que têm que ser avaliados para você não queimar uma chance, né, ou perder uma oportunidade. E também, às vezes, esse um mês e meio que você tem a mais para enviar, pode ser importante para refazer alguma prova ou para melhorar algumas redações. Tá? Uma pergunta do Miguel aqui. Como que você decidiu, Denis, se candidatar nos Estados Unidos? Por que você decidiu por lá? Como você decidiu o país? Uh, então, eu tava no início entre a Austrália, Estados Unidos ou Canadá, né? Daí eu acabei cortando a Austrália e ficando com o Canadá e Estados Unidos. Mas eu acabei escolhendo os Estados Unidos, eu acho que mais por uma questão de eu ter achado assim que as universidades se encaixavam mais comigo. Assim, eu acabei gostando mais das universidades americanas, talvez assim, talvez pelo campus ou alguma coisa acadêmica. Eu também não sei explicar direito, mas eu acabei no fim só ficando com as americanas, né? Uhum. O que a gente tem visto, respondendo até o Miguel, alguns alunos, né, já definem um país, mas também tem alunos que mandam as candidaturas para diferentes países. Tipo, manda para os Estados Unidos, para o Canadá, e lá na frente, né, vai olhar admissão por admissão para ver qual foi a faculdade mais interessante que E, você se preparou. É legal que você tendo, né, que você estava preparado para o processo nos Estados Unidos, se você selecionasse uma faculdade no Canadá ou até em algum outro país, muito possivelmente você já tinha os pré-requisitos isso, para né? se Foi candidatar Canadá, às né? universidades. Eu tive uma amiga também que fez Canadá e Estados Unidos. Uhum. Então, enfim, ela passou nos dois, assim, nos 2 países, mas não teve nenhum problema, assim, bem tranquilo. Legal. Ah, teve mais uma pergunta aqui. Você falou um pouquinho como se preparou para o SAT, né, mas perguntaram de novo, Denis. Então, fala um pouquinho como foi a sua preparação aqui no SAT. Tá. Então, eu comprei alguns livros, assim, tipo, para eu ir mesmo fazer exercício em casa, assim, no fim de semana, por exemplo, no horário livre, fazer exercício, sabe? Uhum. E eu comprei também, comprei livros, eu comprei um curso online também de matemática de SAT, se não me engano. E também fiz aulas particulares, né, que eu tinha dito, mas era só de inglês. Daí a professora particular me ajudou no TOEFL e no SAT. Ela é uma professora que prepara já para SAT e TOEFL aqui em Porto Alegre, né, que é a minha cidade, Uhum. porque eu não queria ter aula de inglês online, né, com uma professora, por exemplo, à distância. Então eu procurei uma pessoa aqui na minha cidade mesmo e eu acabei achando. E eu Uhum. gostei muito dela, então é. Ah, E assim, tipo, o que eu recomendo é praticar bastante, né? Porque é o único jeito que tu vai entender a prova e, consequentemente, ir bem. Então, é.
Estudar. Muito simulado, né, Denis? Muito simulado. Muito simulado, muito simulado. É isso que a gente vê. Até respondendo para a Maria Clara também, na época que o Denis nos contratou, a gente ainda não tinha a preparação dentro do nosso programa. Hoje a gente já tem, então faz parte do nosso trabalho também, além de toda essa parte de seleção de universidades, né, redações, documentação, também preparar para o SAT. O Otávio que ele perguntou, né, que países que daqui para fora trabalha, então talvez mais algumas pessoas tenham essa dúvida também. A gente trabalha com Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, e esse ano iniciamos com Austrália e Nova Zelândia. Uma pergunta aqui legal, Denis. Para você, qual que foi a parte mais desafiadora do processo seletivo e qual que foi a parte mais legal? Então, eu acho que a parte mais legal, e eu achei ao mesmo tempo, né, desafiadora e legal, foi a parte das essays, porque eu nunca tinha feito, como tu disse, né, tipo uma essay, escrever algo para me promover, né? Eu acho que eu nunca tinha feito isso. Então, eu achei muito legal que eu acabei me descobrindo bastante nesse processo, do que eu realmente gostava e do que eu não gostava. E também, claro, desafiador eu diria a parte de estudos, né? É meio maçante, né? Bastante foco, então tem que ter consistência, né? É importante. Uhum. Mas essa parte dos S's eu realmente gostei bastante, assim, achei que foi algo diferente, eu gostei da experiência. Assim. E é legal que você falou isso, que muitos dos alunos que passam por esse processo e a gente conversa, né, dizem a mesma coisa, que acabou se autoconhecendo um pouco mais, porque para você colocar, né, escrever sobre você, sei lá, algum assunto bem complexo, em 400, 500 palavras, e fazer isso muito bem feito, não vai ser na primeira versão que você vai escrever lá e já vai sair uma super redação. Tem que, né, pensar bastante, né? Tipo, não tem como sentar, escrever e, tá pronto, sabe? Então, o que eu fazia direto era, vamos dizer, no fim de semana, acordei, tomei café da manhã, não tinha nada para estudar, então, vou sentar fazer um pouquinho de S. Escrevi um pouquinho ali, aí, assim, saía, ia pra academia, voltava, escrevia um pouquinho mais. Porque é um processo, né? Porque tu vai criando, assim, depois de ter lido o que tu tem sobre o que tu tem que escrever, tu vai criando, né? Tu vai pensando em várias coisas e avaliando o que tu acha bom botar e o que não botar. Então, eu acho bem interessante, né? Não. Estão perguntando bastante para você, Andrés, bastante pergunta. Outra aqui, ó, perguntaram se você teve que escolher, selecionar o curso de engenharia na hora de se candidatar ou se você podia começar como indeciso. Eu podia ter começado como indeciso, assim, não tem problema. Mas eu já sabia que eu queria engenharia química, né? Então, no início do curso eu já tinha definido. Mas, assim, nas universidades mesmo, eles têm, tipo, na minha universidade, que é a UIUC, eles têm, por exemplo, se eu quero fazer engenharia, mas eu não sei qual engenharia eu quero fazer, eles têm ali, tipo, só engenharia indefinida. Tu pode fazer isso, sabe? Então, tem várias universidades que oferecem até, se tu não sabe teu curso, mas tu quer entrar na universidade, eles oferecem isso também. Algumas têm isso. Sim. E aí, complementando a sua resposta aqui, tem algumas faculdades que para alguns cursos eles podem exigir, né? Olha, para esse curso específico você tem que avisar, porque pode ser um pouco mais concorrido. E também tem muitas universidades, sim, que você pode começar como indeciso. Aqui tem uma outra pergunta do Bernardo. Ele perguntou se é possível aplicar, essa aqui eu vou responder, ele perguntou se é possível aplicar como freshman para o Spring, que aí seria para iniciar em janeiro. Bernardo, aqui tem algumas faculdades que permitem. Quando a gente olha algumas das universidades mais seletivas, geralmente o único momento de ingresso é no fall, né, em agosto. Mas tem algumas faculdades que permitem, mas não são todas, tá? Como eu falei, as mais seletivas, geralmente a única janela é em agosto. Aqui tem uma pergunta da Andrea, ela está perguntando, né, na perspectiva de hoje, né? Ainda está um pouco longe a pergunta, mas na perspectiva de hoje, qual que é o seu plano, Denis? É ficar no Brasil depois de se formar, voltar para o Brasil depois de formado, é ficar nos Estados Unidos? Então, eu acho que isso vai depender muito de como eu vou me adaptar lá, né? Mas, assim, eu quero muito construir minha vida fora. Talvez não precise ser nos Estados Unidos, mas talvez em outro país. Tipo, sei lá, algum país da Europa, talvez Reino Unido. Nunca se sabe, né? Sim. Então, depende muito. Depende também de se eu vou achar um trabalho lá depois que me sair formado. Então, vários fatores, mas o plano é ficar lá mesmo. Sim. E isso que você falou é legal, porque a faculdade lá, você vai ver, Denis, bom, você já viu na sua, né, que tem gente de tudo quanto é lugar. As faculdades lá, elas têm convênios com faculdades do mundo todo. Então é possível que, de repente, né, ao longo da faculdade, sei lá, você faz um semestre
em outro país. A gente tem um aluno, o Gabriel, ele está estudando no Nebraska, acabou de fazer um semestre em Milão. E aí você vai conhecer gente de tudo quanto é lugar, pô, vai, né, vai fazer conexões. Então, nada impede também de repente, ter uma proposta de trabalho ou ir morar, fazer uma pós em algum outro país. Então, você acaba se tornando um pouco que um cidadão global, né? Uma outra pergunta, eu acho essa aqui legal também. Qual seria a sua principal dica para quem está se preparando agora? Tá. E o que eu diria seria principalmente ter foco, sabe? Tipo, tu determinar o que tu quer. Porque, tipo, principalmente se tá no terceiro ano, assim, tem muita coisa que tá acontecendo, sabe? Então, às vezes, por exemplo, muitas vezes perdi um pouquinho do foco de eu querer aplicar para fora, por eu estar convivendo com colegas e o colégio que fala muito sobre vestibular no Brasil, né? Então, às vezes eu achava, mas será que eu não deveria estar estudando mais para o vestibular daqui? Não sei. Sabe? Tipo, às vezes isso vem na cabeça, então eu acho muito importante tu manter o foco e saber do que tu quer, que no fim tudo dá certo com foco, determinação. Então, bem clichê, mas é verdade É isso. verdade, né? É verdade. Os clichês, a gente acha clichê, mas geralmente eles são clichês porque eles são verdade, né? E aí, né, você falou isso do processo, de que você tem que se dedicar. Isso é né, o que você trouxe, eu achei legal, porque uma coisa que eu vejo aqui é que muita gente, quando escuta primeiro desse processo seletivo, acha muito, muito, muito desafiador, vai ser meio que impossível. Você tinha essa ideia antes de começar, que era um negócio meio que de outro mundo, não tinha como? Sim, eu tinha essa ideia, sabe? Às vezes assim, antes, até mesmo quando eu assistia as palestras daqui para fora, eu achava, não parece muito complicado, mas eu acho que deve ser bem complicado, sabe? Tipo, pô, outro país, sabe? Mas no fim não é tão complicado assim, sabe? É um processo que, querendo ou não, tá, demora um pouquinho mais de tempo que aqui no Brasil, porque não é só uma prova e deu, sabe? Mas não é tão monstruoso quanto eu achava que era. Depois que tu tá dentro, sabe? Às vezes tu vai fazendo S, vai fazendo prova e daqui a uma hora, chegou novembro, hora de subir das applications. Aí tu, já tá na hora de realmente mandar as applications, assim, sabe? Então Uhum. é bem legal, bem engraçado. Então, isso é outra coisa que eu escuto bastante, né, dos alunos também, de antes de começar achar que é uma montanha que vai ser difícil de escalar, depois, né, ver que foi difícil, mas não tão impossível assim quanto se pintou Isso. antes de começar todo o projeto. Uh, Teve uma outra pergunta aqui. Quando que você decidiu que você queria fazer engenharia química? Então, eu não sei muito bem, sabe? Já passou muitas profissões na minha cabeça, já quis ser médico, já quis ser psicólogo, já quis ser muita coisa, né? Mas meu pai, ele é engenheiro químico também, então isso veio muito dele. Ele, tipo assim, me inspirou bastante para eu querer engenharia química, né? E eu acho que também vem muito de eu conhecer, sabe, essa parte, porque eu já fui, ele trabalha numa fábrica, então eu já fui lá, já visitei, eu sei o que ele faz, então foi algo que me atraiu, sabe? Uhum. Então eu acabei escolhendo por essa área. E você pensa, Denis, quando chegar na faculdade, de talvez fazer uma dupla graduação ou fazer algum outro minor? Você já chegou a pesquisar um pouco sobre isso? Já está Já olhando, eu né? penso em fazer um minor em business ou um outro major em business, né? Acho que é algo que eu gosto também bastante, então é algo que eu tô considerando fortemente, assim. Acho que teve uma pergunta antes, né, do porquê que você escolheu os Estados Unidos. Esse é um ponto que eu vejo muita gente selecionar os Estados Unidos. Primeiro, né, essa flexibilidade de ensino, de você não ter que definir seu curso logo de cara, e aí essa possibilidade de fazer uma dupla graduação ou fazer uma graduação com um minor, né? Então, legal que você já tem isso. Tem uma pergunta da André aqui, se seu pai também é formado no Brasil, se você já escolheu as matérias da Meu universidade. pai, ele é formado no Brasil, ele foi formado na Federal de São Carlos, se não me engano. Não foi em Porto Alegre, foi lá em São Paulo. Mas no Brasil, mas ele chegou a tentar fazer algo lá fora, eu acho que não sei se é mestrado ou doutorado, mas no fim ele desistiu e voltou para o Brasil. Mas ele sabe um pouquinho desse processo, tanto que ele me ajudou bastante, sabe, nessa parte da CT e TOEFL, que eu já tinha feito. E a outra pergunta era sobre Se você já escolheu as matérias na universidade. isso. Então, como funciona é que tu tem que marcar com um advisor, né? Então, seria uma pessoa que vai te ajudar a escolher as matérias e te encaminhar assim, para as cadeiras certas de acordo com a dificuldade delas, né? Então, para isso, tem que fazer algumas provas. Tipo, eu estou fazendo algumas provas, fiz até uma hoje de química, que são placement tests, né? Que é, tipo, sobre conteúdos que tu viu no ensino médio, tu faz a prova
e dependendo do quanto tu tirou, quão bem tu foi na prova, eles te direcionam para tais cadeiras, entendeu? Uhum. Mas assim, não, por exemplo, se eu quiser me inscrever na matemática mais difícil que tem, mas eu não fui bem na prova de matemática, eu posso, sabe? Tipo, eles não falar, não, tudo bem, a gente não te aconselha isso, mas tu pode fazer. Então, aí tu tem que marcar meio que um dia, né, para fazer, marcar as cadeiras com esse advisor. Então, eu marquei, se não me engano, foi 22 de julho que eu tô. Então, até lá eu posso fazer essas provas. Tem também uns homeworks que eles dão, que é mais para ser sobre conhecer tu melhor, né? Porque tu quer fazer o Uhum. curso, várias coisas assim, sabe? E também para tu ver do que tu gosta, tipo, de cadeiras, não cadeiras, sobre no que eles têm a oferecer, né? Então, eu tô nessa fase a princípio. Tá. Então, logo mais vai ter definido essas matérias, né? Isso. Aqui tem uma pergunta que você já respondeu, mas como foi no começo, talvez ele tenha perdido. É do Bernardo. Ele perguntou se você, né, tentou o Enem ou vestiu tudo em estudar fora. Então, responde de novo, talvez, como foi lá no começo, mas alguém não tenha visto. Qual foi a pergunta que eu acho uma travada pra mim? Se você tentou o Enem aqui ou investiu tudo em estudar fora? Então, eu fiz Enem e eu fiz o vestibular aqui da Federal do Rio Grande do Sul. Tipo, eu fiz as duas provas, mas assim, sendo bem sincero, não era meu foco, assim, eu fiz por fazer. Eu não sei nem por que eu fiz, mas eu acabei fazendo por fazer no fim. Bom, acabei passando, coisa boa, mas eu tava com o foco totalmente lá fora, sabe? Tipo, eu estudava para passar nas provas do colégio e, consequentemente, aprendia para o vestibular, mas o que eu estudava, tipo, em tempo livre era tudo SAT, TOEFL. Então, Ótimo. Mais algumas perguntas aqui antes da gente encerrar. Fizeram uma pergunta sobre bolsas, como a gente não fala muito, acho legal aqui, essa eu vou responder. É como funcionam as bolsas e primeiro se você é aceito e depois fala para a universidade que precisaria de alguma bolsa ou que você tem que falar na application. E aí tem uma segunda parte, se você fala na application, isso diminui as chances de você ser aceito. Aqui tem alguns tipos de bolsa, pessoal, existem basicamente dois tipos, bolsas por mérito ou bolsas por necessidade. E aí tem as bolsas por mérito acadêmico, artístico e esportivo. Essas bolsas por mérito, em geral, você já tem que selecionar as universidades sabendo se existe alguma chance de bolsa ou não. Tá? Tem faculdades que quando você envia a bolsa, você já vai ser automaticamente, bolsas por mérito, automaticamente considerado para essa bolsa. E tem outras que você vai ter que fazer alguma candidatura extra ou algo a mais dizendo do porquê que você se candidatando para essa determinada bolsa. E aí existem as bolsas por necessidade. Em algumas dessas bolsas por necessidade, se você precisar, isso pode diminuir as suas chances de ser aceito se aquela faculdade não tiver um orçamento muito alto para bolsas. Tá? Então, essa parte de bolsas de estudo tem que ser muito bem estudado antes do envio da sua application, para realmente você enviar applications, para se você precisa de bolsa parcial, você enviar para faculdades que existe a sua chance, né, baseado nas suas notas. Eu respondi um pouco mais a fundo, porque tem uma outra dúvida aqui sobre bolsas, que é explicando sobre isso. Perguntaram como é que eram as suas notas, qual que foi o seu GPA, Denis? eu acho que eu não cheguei a calcular o GPA, porque, assim, como a minha escola é brasileira, então eles não fazem isso, né? Não tem isso. Então, mas assim, de notas, basicamente eu ficava assim por 9, as matérias que não iam tão bem, assim, 8,5, mas é isso, assim. Não era aluno, nota 10 gabaritava tudo, né? Mas é bem no flash. Legal. Denis, pô, acho que respondemos várias dúvidas aqui, a gente deu uma hora, não sei se tem mais alguma aqui que alguém perguntou. Perguntaram se você fez o ACT, ele só fez o SAT, né, Denis? E aí você tirou 3 vezes, né? Você tirou 1.310, foi a maior nota? Foi isso, foi 3 vezes. Eu cheguei a testar, né? Tipo, isso eu aconselho também. Se tu não sabe qual fazer, pega um simulado de um SAT e depois pega o simulado de SAT e faz o que tu gostar ou achar melhor que tu foi. Tu faz aquele, entendeu? Então, é um jeito prático de saber qual tu acha que cabe a te fazer. Uhum. Disso que você falou é legal. A gente, né, geralmente os nossos alunos, eles vão conhecer as duas provas para ver com qual delas eles têm mais familiaridade. Tem gente que acha mais fácil o ACT, tem gente que acha mais fácil o SAT. Não tem uma regra assim de, né, qual que é melhor.
e aí vale a pena para você fazer e focar nessa prova depois que você tem mais, enfim, familiaridade. Essa aqui eu achei legal, para a gente encerrar, que essa é uma boa pergunta. Denis, o que você acha que foi decisivo para as suas aprovações, para os seus bons resultados? Eu acho que minhas S's, assim, de certa forma. Eu acho que foi uma parte que eu foquei bastante, assim, botei bastante em mim nelas. Então, acho que foi uma parte importante para mim ser aprovado. Né? Sim, sim, ainda mais, né? Por exemplo, o Illinois Urbana-Champaign, que é uma faculdade competitiva e que o diferencial, né? Você vai estar competindo com outros alunos que têm notas boas, então o diferencial realmente vai ser como que você se apresentou e se vendeu para as universidades. Denis, muito, muito bom, cara, muito bom. Acho que deu para responder bastante aqui. Tem alguma dica final que você gostaria de deixar deles para todo mundo? Uma dica final? É. Uh... Para quem está nesse momento, pô, não sei se eu me candidato para fora, tá com medo, tá incerto, o que você falaria? Olha, se está incerto, eu acho que se está incerto, dá uma pesquisada nas universidades, tem muita coisa para ver, muita coisa no YouTube, tem blogs de pessoas, tem vários sites que tu pode ver, então se tu não sabe, realmente considere, porque eu acho que é algo que vale a pena, se tem as condições. E assim, eu não tive experiência ainda, né, de estar fora, mas eu acho que vai ser algo super legal para mim e eu acho que seria algo super legal para todo mundo, então realmente considerem. E eu acho que é isso mesmo. Mais uma vez, Denis, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Desejo boa sorte, né? Espero que dê para você iniciar o semestre presencial. Se não der, eu tenho certeza que vai ser online, que, né, de qualquer forma vai ser muito proveitoso. Sim. E muito obrigado aqui pelo seu tempo de hoje. De nada, foi um prazer meu também estar falando com Tchau, tchau, Denis. Um grande você. abraço. Tchau. Tchau, tchau.